Lua cheia, chegamos ao mês de agosto e o saldo de leituras do mês de julho foi baixíssimo. Eu sou o Gabriel e mais uma vez eu estou vindo aqui no canal do Duras Letras para compartilhar com vocês a lista de livros lidos no mês passado, ou seja, ao longo do mês de julho. Mês de julho que para mim e para Isadora foi um mês de férias. E férias significa também não ler tanta coisa, ao contrário do que muita gente faz por aí, de aproveitar as suas férias para ler mais livros, mais obras do seu interesse. Aqui a gente faz um pouquinho diferente. Porque, como a gente passa o semestre inteiro lendo coisas da faculdade, quando chegam as férias, as férias letivas, quando a gente se afasta da instituição, a gente acaba não lendo tanta coisa assim. Porém, teve aí algum momento, teve os momentos para leituras também, e é isso que a gente vai ver nesse vídeo de agora. Começando por esse livro aqui, Os Sinos da Agonia, um livro que eu acabei de ler, terminei. Eu tinha começado ele há um tempo atrás, acho que lá nas leituras de fevereiro ou de março, eu cheguei a mostrar Os Sinos da Agonia do Outram Dourado, mas eu não consegui avançar na leitura, como eu mesmo disse, porque estava achando de fato a linguagem muito difícil, e uma espécie de necessidade de contextualização histórica. Eu sentia falta de saber qual que era o cenário ali no qual a história estava se desenvolvendo. E aí eu fui atrás disso, e agora que chegaram as férias eu consegui pegar esse livro e ele assim, ele me pegou, ele me captou mesmo. O primeiro capítulo foi bem lento, bem devagar, mas assim que eu entrei no segundo capítulo eu devorei o livro e li ele assim, rapidamente. No lance de uma semana eu já tinha terminado essa obra, que apesar de parecer curtinha, vocês veem aqui que nessa edição bem velha e acabada é um livro relativamente fino, a fonte dele, essa diagramação, ela é bem pequena, como eu estou mostrando aqui para vocês. Então, é muito lento, e são só 4 capítulos, 4 jornadas, e jornadas longuíssimas, cada uma com mais ou menos 60, 70 páginas. Numa diagramação mais razoável, deve chegar a 100, 120. Mas enfim, o ponto é, esse livro está lido, nós terminamos aqui, avançamos e vencemos o livro do Outram Dourado. Agora, eu queria avisar, lógico, que eu deixei e preparei um vídeo, dividi a leitura desse livro aqui, a resenha dele, em 2 partes, e a primeira delas já está no ar, a outra sai em breve. Mas vamos dar continuidade aqui à nossa lista de leituras, partindo agora para esse sujeito aqui, Paulo Leminski. Desse livro do Leminski, esse aqui é o Toda a Poesia, publicado pela Companhia das Letras, numa edição que não me agrada tanto, mas que felizmente coloca todos os livros de poema desse poeta incrível que é o Leminski numa mesma edição, no mesmo livro, mas eu só li o primeiro, eu só li o primeiro livro de poemas. Claro que eu já li Caprichos e Relaxos em outro momento da minha vida e tal, mas eu estou voltando, eu comprei recentemente o Toda a Poesia do Leminski e estou voltando a esse poeta agora e li só o primeiro livro dele, que são Os Cliques em Curitiba, um livro que saiu numa edição extremamente artesanal, 40 Cliques em Curitiba, de 1976. Saiu numa edição muito artesanal, junto com figuras, e que eu nunca consegui encontrar. Sempre tive vontade de ver como que esse livro saiu na edição física. Mesmo porque, nessa obra aqui, eles mudam um pouco a edição e tiram textos que estão na versão original. Além disso, como é um livro só de poesia do Leminski, ele não traz as fotos que compuseram lá o livro de 76. Isso é muito triste, Na verdade, acho que esse livro devia sair sim com as imagens, com os textos completos, enfim, e não fazer esse tipo de mudança, porque para mim é muito importante. O Leminski, para quem não conhece, eu acho que assim, ele é um dos poetas mais adequados, talvez, para entrar na poesia. Você que não tem hábito de leitura de poesia, eu recomendo demais pegar esse cara aqui e, se você quiser uma autora feminina, Ana Cristina César. São 2 autores de uma mesma geração e que são ótimos para entrar na poesia, porque a poesia deles, além de tocar muita gente e ser muito comunicativa, a gente de fato entende o que eles estão falando, ela funciona na forma de pílulas. Esses autores estão trabalhando muito com formas menores no sentido da extensão mesmo. Então são poemas com 4, 5, 6 versos no máximo ali, compondo uma obra com vários desses lances, desses cliques fotográficos, se a gente quiser, da realidade, só que convertido para a forma de palavra. Então fica aqui a dica, tanto do Leminski quanto da Ana Cristina César, que eu esqueci de pegar na estante, a obra está ali. Mas enfim, vamos adiante. O terceiro livro que eu queria mostrar aqui não é um livro lido assim, no sentido de ter lido inteiro ele. Mas foi a única leitura que a Isadora fez, leitura literária que a Isadora fez nesse mês,
e a gente está fazendo ela junto e por isso está bem lento. O que acontece é que antes de dormir, todas as noites, eu e a Isadora, né, todas as noites a gente tenta. A gente tenta deitar e ler um capítulo desse livro aqui, O Morro dos Ventos Uivantes. A Isadora leu esse livro no ano passado, no ano retrasado, se não me engano, e ela se apaixonou pelo livro. Assim, ela ficou encantada, de fato, com a escrita da Emily Brontë, com a própria narrativa e a forma de compor personagens do Morro dos Ventos Uivantes, e ela me convenceu a ler. Só que como eu estava muito desanimado, ela falou, então vamos ler junto. Seguinte, capítulo 1. Ontem à tarde, e a gente começou assim, agora a gente já chegou na metade do livro, né? Chegamos agora no capítulo 21. Estamos nele, provavelmente vamos lê-lo hoje ainda. E o que acontece é, o Morro dos Ventos Uivantes, ele pode ser trazido aqui, né? Eu gostaria de trazê-lo aqui, porque ele pode ser dividido em duas partes também. Ele tem uma espécie de corte geracional no meio do caminho. Então, da primeira geração da família que vive em Wuthering Heights, com os Earnshaw, Radcliffe, etc., para quem conhece a história, isso vai soar familiar, esse núcleo familiar compõe um primeiro arco do livro. E esse primeiro arco acabou de acabar. Ele termina mais ou menos no capítulo 19. E aí já entram os novos personagens que são da segunda geração familiar ali em Wuthering Heights. Enfim, por isso eu quis mostrar ele aqui. Vale demais, ler isso aqui eu não sei porque eu tive tanta resistência quando a Isadora falou que valia a pena, mas realmente é uma leitura assim, primorosa. E o que acontece é que ler O Morro dos Ventos Uivantes e Os Cimos da Agonia ao mesmo tempo, né, eu fiz essas leituras de forma simultânea, me deu uma percepção muito aguda e das semelhanças entre esses dois escritores e da evidência de que provavelmente o Outram Dourado leu Wuthering Heights e entendeu muito bem a composição desses personagens. Porque algumas coisas que acontecem aqui vão estar lá nos Cimos da Agonia também. Então, por isso mesmo, eu mostrei o livro aqui para vocês. Com isso, eu encerro a lista de livros lidos por mim e pela Isadora também, mas eu queria finalizar esse vídeo mostrando um livro que acaba de chegar nas nossas mãos aqui em casa, que é esse livro aqui. A Isadora até compartilhou uma foto dele lá no Instagram. A Literatura Contemporânea de Autoria Feminina, Trajetórias e Transgressões. Um livro que foi organizado por 3 pesquisadoras lá da UFMG, né, a Maria Zilda Ferreira Cury, né, a Sandra Regina Goulart de Almeida e a Simara Valim de Mello. Mentira, Simara Valim de Mello não é da UFMG. Mas enfim, são 3 pesquisadoras que discutem a literatura contemporânea nas suas mais variadas vertentes, imigração, gênero, raça, etc. E a importância desse livro chegar aqui em casa é porque, olha quem é um dos autores que compõe, Isadora Saraiva Viana de Rezende Urbano, esse nome gigantesco aqui. A Isadora foi uma das autoras que escreveu para compor esse livro, e nesse ensaio que ela escreve para essa obra aqui, né, para essa reunião de textos sobre literatura e feminismo, né, e feminino, o que acontece é que ela leu duas autoras que não são tão familiares assim para o meio editorial brasileiro, que na verdade têm ganhado projeção mais recentemente, sobretudo nas publicações da editora Todavia, que são a Olga Tokarczuk, acho que é assim que pronuncia, a autora que ganhou recentemente o Prêmio Nobel, se não me engano é polonesa, e a outra é a Han Kang, a autora coreana, que publicou, entre outras, A Vegetariana. E a Isadora vai falar nesse ensaio que ela publicou nesse livro aqui, sobre essas duas autoras, e justamente sobre Os Ossos dos Mortos, que é um livro da Olga Tokarczuk, e o A Vegetariana da Han Kang, pensando justamente a questão do vegetarianismo, ou, né, ela vai usar o Derrida para falar sobre carnofalogocentrismo, palavra difícil, né, um conceito ou ideia difícil que o Derrida, esse pensador francês, desenvolve e que a Isadora vai usar como chave de leitura para pensar a literatura feminina e a condição do feminino no mundo contemporâneo. Então fica aqui a recomendação desse livro. Se você tem interesse em pesquisa em literatura escrita por mulheres no mundo contemporâneo, essa obra aqui provavelmente vai ser indicada ou essencial para a sua biblioteca. Fica aqui esse merchan então da editora Zuc, vou deixar o link aqui embaixo e agradeço demais por você ter dado atenção até aqui a esse vídeo. Por último, eu queria avisar que eu terminei, né, ou melhor, eu reli o Canto 12 da Eneida de Virgílio, reli recentemente, e eu já estou preparando o vídeo final que encerra esse ciclo finalmente que eu comecei aqui no Duras Letras, acompanhando canto por canto.
E depois de eu lançar esse vídeo sobre o canto 12, que encerra a narrativa lá do Virgílio, né, da Eneida, o que eu vou fazer é fazer outros vídeos pequenos, comentando alguns momentos-chave, fazer o tão esperado vídeo, esperado por mim mesmo, acho que ninguém estava esperando isso, só eu, mas o tão esperado vídeo sobre as cenas mais bonitas, as cenas mais importantes, talvez um vídeo comentando símiles, enfim, eu acho que Virgílio, né, enquanto um grande autor da literatura ocidental e da literatura romana, né, ele é assim, infinito. Eu posso fazer um canal, posso fazer o Duras Letras inteiro só sobre Virgílio, só sobre a Eneida, escrita por esse autor maravilhoso. Então, feito esse aviso aqui, eu encerro esse vídeo. Mais uma vez agradeço por você ter assistido, por você ter sobrevivido até aqui. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário. Fala aí sobre as suas relações com a leitura durante as férias. É algo que me interessa demais. Você costuma ler mais durante as férias? Você costuma ler menos? O que você faz? Você consegue conciliar o descanso e a leitura? Ou para você, leitura é descanso? Enfim, comenta essas coisas aqui embaixo para mim que eu vou adorar trocar essa ideia com vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.